Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que é este corpo físico, o instrumento que temos à nossa disposição, por graça e misericórdia do Pai, para trabalharmos o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer também a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada que sempre se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado acerca de mediunidade, acerca de doutrina espírita, acerca de Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Hoje aqui nos encontramos para estudarmos um pouco mais acerca da vida no mundo espiritual. Hoje estudaremos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão número 228, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, acerca dos espíritos errantes, acerca da vida no mundo espiritual. Então, acerca deste assunto, Kardec formulou este questionamento, que aqui se encontra neste item 228, da seguinte maneira: acerca dos vícios, acerca das paixões, será que quando nós deixarmos este corpo físico, será que levaremos conosco para o mundo espiritual os defeitos que teimamos carregar conosco aqui na Terra? Será que levaremos conosco orgulho, vaidade, arrogância, prepotência e assim sucessivamente? Então foi este o questionamento formulado por Kardec. E ele questionou da seguinte maneira: os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Então este é o questionamento formulado por Kardec. Será que conservaremos conosco, quando deixarmos este corpo físico, conservaremos conosco algumas das paixões humanas? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: que os espíritos elevados, perdendo seu envoltório físico, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Espíritos elevados. Então aqui eles deram a resposta a Kardec, formularam a resposta a Kardec em dois pontos: espíritos elevados e espíritos inferiores. Então os espíritos elevados, quando deixam este corpo físico, retornando para o mundo espiritual, eles não levam com eles as paixões humanas. Elas ficam por aqui. No entanto, dizem os espíritos amigos, quanto aos espíritos inferiores, conservam as más paixões, pois de outra forma
seriam espíritos elevados. Então, assim, eles responderam a Kardec e a todos nós: espíritos elevados não levam com eles as más paixões. Elas ficam por aqui. Agora, espíritos inferiores levam todas as más paixões, porque se assim não fosse, eles seriam espíritos elevados. Mas sem sombra de dúvida, é importante lembrarmos e recordarmos, reforçarmos que um dia todos nós estaremos nesta condição de espíritos elevados. Todos nós um dia deixaremos aqui no plano físico estas más paixões. Um dia, ao retornarmos para casa, já na condição de espíritos esclarecidos, levaremos só as paixões boas, as paixões para o bem, as paixões para a prática do bem, as paixões para o amor, para a fraternidade verdadeira. Então, assim fechamos este parêntese com esta citação da questão 228, para chegarmos nos comentários de Miramês. Seguindo adiante com as nossas reflexões, abraçando fraternalmente a todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se fazem presentes, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação, por seus comentários, por compartilhar a luz do conhecimento, por compartilhar a luz do Evangelho do Cristo. Então, neste capítulo 24 do volume número 5 da coletânea Filosofia Espírita, Miramês e João Nunes Maia comentaram a questão 228 e deram como título a este capítulo 24, Paixões Humanas. Então, assim, Miramês começou os seus comentários, que o espírito elevado, ao tomar um corpo humano por missão, um espírito elevado, quando vem à Terra e toma ou pega por empréstimo um corpo humano, sem sombra de dúvida que realiza esta tarefa da melhor maneira possível, porque ele veio nesta condição de um missionário. Então, o espírito elevado, ele só vem ao plano físico na condição de missionário. Ele não vem aqui a passeio, ele não vem aqui para realizar tarefas pequenas, mas sim grandes tarefas, grandes missões para a humanidade e para com a humanidade. Então, assim, Miramês nos lembra que o espírito elevado, ao tomar um corpo humano por missão, sob a influência de Jesus, quase sempre recebe a herança moral da família, mas a sua pureza moral lhe dá qualidades e forças no sentido de se livrar das influências negativas. Então, quase sempre, diz Miramês, este espírito elevado recebe também na condição de herança moral da família, ou seja, recebe uma herança moral da família, mas sua pureza moral lhe dá qualidades e forças no sentido de se livrar das influências negativas. É uma batalha, uma luta em que ele sai sempre vitorioso, porque ele já conseguiu ser provado e comprovado pelas vidas dos grandes missionários que estiveram na Terra, ou seja, nós conseguimos observar e comprovar por meio das grandes tarefas realizadas por estes missionários. Ou seja, nós podemos observar, nós podemos comprovar por meio das vidas dos grandes missionários que estiveram aqui na Terra, que eles sempre saem vitoriosos. Mesmo que olhemos à nossa volta ou à volta daquele missionário
e até cheguemos à conclusão que ele saiu na condição de um perdedor, mas sem sombra de dúvida que ele sai sempre nesta condição de um vitorioso. Para muitas pessoas que ainda ignoram a missão de Jesus aqui na Terra, há aproximadamente 2000 anos, ainda classificam Jesus como sendo um perdedor. Mas sem sombra de dúvida que Jesus não saiu aqui da Terra nesta condição de um perdedor, mas, sem sombra de dúvida, altamente vencedor, porque, conforme ele próprio disse, ele venceu o mundo das inferioridades, e assim deixou para nós, na forma de exemplo, todos estes ensinamentos que temos à nossa disposição, através daquelas anotações dos seus primeiros biógrafos, os seus primeiros seguidores, que temos como nome de discípulos, além de todos os esclarecimentos que temos após o Evangelho do Cristo, desdobrando estes ensinamentos, assim como nós temos na doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. A influência do meio, lembra Miramês, que a influência do meio certamente exerce uma pressão poderosa na alma, que participa do ambiente, mas, para tanto, Jesus nos deixou as armas adequadas para a defesa contra todas as investidas das trevas. Sem sombra de dúvida que onde nós nos encontramos, ou onde nós nos encontrarmos, a influência do meio onde nós estivermos causa e nos traz uma grande pressão, uma pressão poderosa na alma que participa deste ambiente. Mas Jesus nos deixou os ensinamentos na forma de ferramentas para que possamos vencer esta influência ou estas influências negativas do meio ou dos meios onde nós nos encontrarmos. Há espíritos que, quando partem do mundo físico, levam para o mundo espiritual as paixões vivenciadas na carne. A maioria de nós, na nossa condição evolutiva, levamos ou levaremos conosco as paixões vivenciadas aqui na carne. Porque nós ainda nos encontramos nesta condição de espíritos inferiores que, em muitos casos, lutaram para abandoná-las, porém a evolução não lhe conferiu forças para a limpeza do coração e a estabilidade da consciência. Então, por mais que lutemos para que aconteça essa limpeza do coração e a estabilidade da alma, mas não conseguiremos realizar isto em um curto espaço de tempo. Ou seja, levaremos conosco ainda a influência destas paixões. Eles, os espíritos inferiores, não perderão outras oportunidades que sempre virão em nome da bondade de Deus. E aí, Miramês lembra ensinamentos de Jesus: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Os espíritos, mesmo no mundo espiritual, têm campo propício para domar suas paixões. Depende da boa vontade de quem deseja delas se livrar. Então, todos nós temos à nossa disposição trabalhos para serem realizados, aqui no plano físico, bem como no plano espiritual, e vai depender e sempre dependerá da nossa boa vontade em realizarmos estas tarefas para o bem, no bem, e para o nosso próprio bem, para a nossa própria melhoria, para o nosso despertar espiritual. E Jesus continua constantemente e continuará sempre vigilante, porque, conforme ele disse,
nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderá. Ou seja, todos nós um dia seremos anjos. Todos nós um dia sairemos das trevas da ignorância, onde nós nos encontramos, para alcançarmos a luz da liberdade, a luz do esclarecimento, a luz do conhecimento. Este tempo será maior ou menor, de acordo e em acordo com o nosso esforço. É por isso que Jesus, quando foi questionado acerca da salvação, Senhor, haverá os que se salvam? E Jesus respondeu àquele questionador e a todos nós: fazei esforços. Então, todos nós precisamos realizar esforços. E assim, nesta caminhada, nós precisamos nos ajudar mutuamente, fazendo esforços para a nossa melhoria, fazendo esforços para ajudarmos outras criaturas que se encontram ou que venham se encontrar em maiores necessidades do que nós. Pessoas que estão ou que estiverem passando por dificuldades físicas, dificuldades espirituais, pessoas que estão sofrendo a separação momentânea de seus entes queridos, e sem sombra de dúvida que temos aqui neste ambiente, neste momento, pessoas que se encontram desta forma. E assim queremos abrir um parêntese para rogar aos espíritos amigos, em nome do Cristo nosso Senhor, o amparo, a proteção, a assistência a estes irmãos e irmãs de jornada que estão ou que estiverem passando por dificuldades, como havíamos dito, dificuldades físicas, dificuldades morais, dificuldades espirituais, dores agudas no coração devido à separação momentânea de seus entes queridos que lhes antecederam o retorno à pátria espiritual. Mas é importante que lembremos e sempre lembrarmos que um dia todos nós nos reencontraremos na nossa verdadeira morada. Essa separação é momentânea, essa separação é curta. Em breve nós nos reencontraremos quando retornarmos para casa. Em muitas situações, estes que nos antecederam estarão nesta alfândega da vida, nos esperando de braços abertos para nos receberem no mundo espiritual, se assim for possível, de acordo e em acordo com as suas condições. Então, assim, nós rogamos a Deus, nós rogamos a Jesus, aos espíritos amigos, para que todos nós possamos receber o amparo, a proteção, a assistência de que estejamos necessitando, que todos nós, ao deixarmos este corpo físico, tenhamos pelo menos o merecimento de sermos socorridos, de sermos acolhidos, de sermos recolhidos e levados por braços, por mãos amigas, por conhecidos, por parentes, por amigos no plano espiritual que nos antecederam este retorno. Sem sombra de dúvida que já será uma grande alegria em sermos lembrados, em sermos acolhidos por estes amigos do peito, amigos espirituais que se encontram neste momento separados de nós fisicamente. Então assim fechamos este parêntese com esta rogativa e emitindo as nossas melhores vibrações uns para com os outros, e que estas melhores vibrações possam ser conduzidas e levadas até estes irmãos mais necessitados do que nós próprios. E aí voltamos às palavras de Miramês, quando ele segue dizendo da seguinte maneira, que as riquezas e as misérias que nos acompanham depois do túmulo são nossas ações, a vida que levamos, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual.
Então são patrimônios nossos que levaremos conosco. Eis porque o Evangelho nos mostra, com brandura, mas com firmeza, que devemos perdoar nossos ofensores, enquanto estivermos com eles a caminho, pois o perdão traz oportunidades inúmeras para a aquisição de outras qualidades espirituais, como o amor e a caridade. Então aqui Miramês, sabiamente, nos lembra acerca do perdão. E muitos de nós ainda classificamos aquelas pessoas que perdoam como sendo pessoas fracas, que pessoas fortes não perdoam, que pessoas fortes se vingam. Não, de forma alguma. Quem vinga são aqueles que são fracos. Os que verdadeiramente perdoam são aqueles que são verdadeiramente fortes para, como dizemos no linguajar popular, para poderem passar por cima do seu orgulho, da sua vaidade e perdoar. Porque, conforme aqui nos lembra Miramês, o perdão é o medicamento para a alma. A brandura, sem sombra de dúvida, é muito importante para todos nós. Então, assim ele diz: eis porque o Evangelho nos mostra com brandura, mas com firmeza, que devemos perdoar aos nossos ofensores enquanto estivermos com eles a caminho, pois o perdão traz oportunidades inúmeras para a aquisição de outras qualidades espirituais, como o amor e a caridade. Esquecer o orgulho e o egoísmo já é um passo de luz em busca da perfeição que tanto nos interessa. Então é preciso substituirmos estes defeitos, estas imperfeições, por qualidades, por virtudes. Conforme nos diz o apóstolo Paulo, é preciso transformarmos, restaurarmos este homem velho, homem no sentido genérico, esta criatura velha, irmos restaurando, reformando pouco a pouco, de dentro para fora, para que possa pouco a pouco ir surgindo uma criatura nova, uma criatura restaurada no amor para o amor, na caridade para a caridade. E aí ele segue dizendo: em qualquer posto que ocuparmos no mundo, das formas, deveremos tomar atitudes elevadas e nelas deixar a eficiência crescer e prosperar. Não importa qual o seu posto de trabalho, por mais simples, por mais humilde seja o meu posto de trabalho, é preciso sempre ter boas atitudes, atitudes elevadas. É preciso agir com eficiência. É preciso persistir no bem, porque, sem sombra de dúvida, é através do bem que nós nos iluminaremos, será salvo de todas as investidas do mal, ou seja, seremos salvos, estaremos salvos de toda a investida do mal. E o espírito elevado, mesmo que renasça em meio da ignorância e de ignorantes e distantes da chamada civilização humana, deixa-se conhecer pela pertinácia no modo de viver o dia a dia. Então, um espírito elevado, um espírito missionário, mesmo que ele ressurja na forma física, no meio da selva, ele será uma criatura diferente daqueles que lá se encontram. Mesmo que ele nasça e renasça em uma tribo indígena, numa taba indígena, ele será ou ela será aquela criatura que irá se destacar ali naquele meio, porque o espírito não perde as suas qualidades. Então é por isso que ele nos lembra que o espírito elevado, mesmo que renasça em meio de ignorantes
e distantes da chamada civilização, deixa-se conhecer pela pertinácia do modo de viver o dia a dia. Mesmo que ele renasça lá no meio rural, e não tenha a oportunidade de ter acesso, assim, de uma forma mais fácil, ao chamado meio civilizado, mas ele se comportará de forma civilizada naquele meio onde ele se encontra. Mesmo que ele não tenha condições e oportunidade de ir para a escola, ter acesso à instrução intelectual, mas mesmo assim ele se comportará de forma educada, ele se comportará de forma elevada, porque ele já tem este patrimônio construído. E ainda Miramês diz da seguinte maneira, que este espírito se comportará desta forma porque ele conhece e sente as leis naturais, por trazê-las vivas no coração, com assistência da consciência em estado de segurança espiritual. A luz, quando acesa, não se apaga jamais, e os valores, quando despertos ou despertados, no imo da alma, não retrocedem. A missão do Espiritismo é despertar almas para a vida superior. Então, toda e qualquer criatura, quando alcança ou quando alcançar ou aquela que já alcançou esta condição de despertos para a luz, jamais perderá ou jamais perderão a chama desta luz. E a missão do Espiritismo é exatamente auxiliar a todas as almas neste despertar, nesta caminhada para a vida superior. A doutrina dos espíritos tem a sagrada missão de tornar as criaturas humanas melhores. Esta é a mais nobre e mais bela missão da doutrina espírita, tornar a criatura humana melhor, transformar estas criaturas o mais depressa possível, fazendo reviver o cristianismo na sua forma mais pura, de modo a nascer o mestre no coração de todas as criaturas. Então esta e tantas outras missões a doutrina espírita trouxe e se colocou à disposição para nos auxiliar neste despertar. E ainda Miramês lembra da seguinte maneira, que o dicionário de amanhã deverá desconhecer os nomes de tantas paixões. Então ele lembra que o nosso dicionário no amanhã, ele não terá estas palavras e muito menos definições destas palavras, ou seja, das paixões, tais como nós conhecemos, orgulho, egoísmo, arrogância, prepotência e assim tantas outras que desfilam e nós teimamos carregar conosco. Então o dicionário do amanhã deverá desconhecer estas palavras que os de hoje mencionam com exuberância. Elas ficarão esquecidas pela influência de Jesus em nossas vidas. Existem inúmeros espíritos que chegaram à Terra com tendências enormes para as paixões humanas. No entanto, ao saírem da Terra, voltaram livres dessas forças negativas, dando glória a Deus, louvando a presença de Jesus em seus caminhos. Então, muitos espíritos conseguiram e continuam conseguindo se livrarem destas paixões. E aí Miramês encerra dizendo, vejamos quanto vale a obstinação no bem, pois esse bem nos mostra todos os caminhos que nos leva ao amor. É importante lembrarmos sempre e colocarmos em prática, através deste esforço constante, esta obstinação para o bem, pois esse bem nos mostra todos os caminhos que nos leva ao verdadeiro amor.
E aí, por último, ele conclama: observemos nossa vida, analisemos o que fazemos no tempo que nos foi confiado, analisemos a nossa vida, observemos bem a nossa vida, analisemos o que nós estamos fazendo do tempo, este patrimônio de Deus que nos foi confiado. Se temos tendências para algumas das paixões que o mundo coleciona, varramos dos nossos caminhos e coloquemos estas paixões em seus lugares e coloquemos nos lugares destas paixões os preceitos de Jesus. Então aqui Miramês pede que nós analisemos, que nós observemos a nossa vida. Se tivermos tendência a estas paixões mas essas paixões negativas, que possamos varrer estas paixões dos nossos caminhos e coloquemos em seus lugares os preceitos de Jesus, esforçando-nos constantemente para vivermos e vivenciarmos estes preceitos com alegria, de modo que a fraternidade pura seja o nosso clima de todos os segundos da nossa vida. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado por sua presença. Mais uma vez agradecemos por sua presença, por sua participação, por suas vibrações, por nos auxiliar, compartilhando a luz do Evangelho do Cristo. Gratidão a todos vocês, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.